Experimente a alegria de servir Pastor Antônio Júnior. Você já parou para pensar como é bom fazer algo por alguém sem esperar nada em troca? Aquele sentimento gostoso que vem depois de ajudar um vizinho, dar um abraço em um amigo triste ou até mesmo segurar a porta para um desconhecido. Isso é servir. E quando a gente serve com amor, a alegria que sentimos é algo que não tem preço. É sobre isso que o pastor Antônio Júnior fala quando diz: experimente a alegria de servir. Mas por que servir traz tanta felicidade? Como podemos colocar isso em prática no nosso dia a dia? E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos entender tudo de um jeito simples com exemplos que você já viveu ou pode viver. O que é servir de verdade? Servir não é só fazer coisas por obrigação ou para ganhar algo. É agir com amor, colocando o outro em primeiro lugar. Não precisa ser nada grandioso. Pequenos gestos já fazem diferença. Exemplos do cotidiano. Você está no ônibus lotado e vê uma idosa em pé. Oferecer seu lugar é servir. Seu colega de trabalho está sobrecarregado. Ajudá-lo com uma tarefa é servir. Sua mãe chega cansada do trabalho. Fazer um café para ela é servir. Um amigo está doente. Levar uma sopa ou só ouvir o que ele tem a dizer é servir. Jesus foi o maior exemplo de servo. Ele lavou os pés dos discípulos, um trabalho que na época era feito por servos, curou doentes, alimentou multidões e no final, deu a própria vida por nós. Ele não fez isso por obrigação, mas por amor. O pastor Antônio Júnior sempre lembra: servir não é sobre o que você faz, mas sobre o amor que você coloca no que faz. 2. Por que servir traz alegria? Quando a gente serve, duas coisas acontecem. A gente tira o foco de nós mesmos. Muitas vezes, nossa tristeza ou ansiedade vem porque estamos muito preocupados com nossos problemas. Quando ajudamos alguém, nossa mente se distrai e o coração fica mais leve. 2. A gente se sente útil. Não tem nada melhor do que saber que você fez a diferença na vida de alguém. Isso dá um sentido para o nosso dia. Exemplo prático. Imagine que você está tendo um dia ruim. Aí no caminho de casa, você vê um cachorro perdido com fome. Você para, dá um pouco de água e comida que tinha na bolsa e ajuda a encontrar o dono. No final, você chega em casa e mesmo com os problemas, se sente em paz. Por quê? Porque você serviu. A ciência até comprova isso. Estudos mostram que pessoas que ajudam os outros têm menos estresse, vivem mais e são mais felizes. Não é mágica, é amor em ação. 3. Como começar a servir? Muitas pessoas pensam: mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei por onde começar. A verdade é que servir não precisa de grandes coisas. Começa com pequenos passos e um coração disposto. Dicas simples para servir no dia a dia. Comece em casa. Ajude a lavar a louça sem reclamar. Ouça seu filho ou seu irmão quando ele quiser conversar. Faça um elogio sincero para quem mora com você. B. No trabalho ou na escola. Sorria para as pessoas. Ajude um colega que está com dificuldade. Não fofoque. Falar bem dos outros já é um ato de serviço. C. Na igreja ou na comunidade. Visite um doente ou um idoso que mora sozinho. Participe de uma campanha para doar roupas ou alimentos. Ore por alguém que está passando por dificuldades. D. Com desconhecidos. Deixe alguém passar à sua frente na fila. Dê um bom dia para o porteiro, o entregador, o motorista de ônibus. Se você tem um talento, cozinhar, consertar coisas, ensinar, use ele para ajudar alguém. O pastor Antônio Júnior costuma dizer: Deus não olha para o tamanho do seu serviço, mas para o tamanho do seu coração. 4. O que a Bíblia diz sobre servir? A palavra de Deus está cheia de versículos que falam sobre a importância de servir. Vamos ver alguns de forma bem simples. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Jesus veio para nos mostrar que a verdadeira grandeza está em servir. Cada um use o dom que recebeu para servir os outros. 1 Pedro 4:10. Todo mundo tem algo para oferecer. Não importa se é pouco ou muito. Tudo que vocês fizerem para algum dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25:40. Quando ajudamos alguém, é como se estivéssemos ajudando Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. O amor verdadeiro se mostra em ações, não só em palavras. A Bíblia não manda a gente servir porque Deus precisa de nós. Ele manda porque nós precisamos servir para sermos mais felizes e mais parecidos com Cristo. 5. Os obstáculos para servir e como vencê-los. Às vezes a gente quer servir, mas algumas coisas atrapalham. Vamos ver quais são e como superar. Egoísmo. Eu primeiro. Problema.
A gente acha que nosso tempo, nosso dinheiro ou nosso conforto são mais importantes do que as necessidades dos outros. Solução: comece com coisas pequenas. Doar 5 minutos do seu dia para ouvir alguém já é um grande passo. B. Medo de não ser correspondido. Problema: e se eu ajudar e a pessoa não agradecer? E se ninguém notar? Solução: servir não é sobre reconhecimento. É sobre fazer o certo. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Mesmo assim, ele não deixou de servir. C. Falta de tempo. Problema: tenho tanta coisa para fazer, não dá. Solução: servir não precisa de horas. Um sorriso, uma mensagem de incentivo, uma oração já são formas de servir. D. Orgulho: isso não é para mim. Problema: algumas pessoas acham que servir é coisa de pessoa fraca ou sem ambição. Solução: os maiores líderes do mundo foram servos. Jesus, Gandhi, Madre Teresa, todos entenderam que servir é poder. O pastor Antônio Júnior ensina: o orgulho constrói muros. A humildade constrói pontes. E é nas pontes que a gente encontra pessoas para servir. 6. Histórias reais de pessoas que experimentaram a alegria de servir. Vou contar algumas histórias simples, mas que mostram como servir muda vidas, tanto de quem recebe quanto de quem dá. A dona de casa que virou anjo do bairro. Maria era uma dona de casa comum. Um dia, ela notou que sua vizinha idosa, Dona Rosa, morava sozinha e tinha dificuldade para carregar as compras. Maria começou a ajudar uma vez por semana. Depois, outras pessoas do prédio se juntaram. Hoje, Dona Rosa tem uma rede de apoio e Maria diz: eu achava que minha vida era só dentro de casa. Hoje sinto que tem um propósito. B. O jovem que trocou videogame por voluntariado. Pedro, 17 anos, passava horas jogando. Até que um dia sua igreja organizou uma visita a um orfanato. Ele foi relutante, mas quando viu o sorriso das crianças ao receberem um abraço, algo mudou. Hoje ele dá aulas de futebol para os meninos do orfanato e diz: nada me dá mais alegria do que ver eles felizes. C. O empresário que descobriu que dinheiro não é tudo. Carlos tinha uma empresa de sucesso, mas se sentia vazio. Até que começou a doar parte do lucro para um projeto que alimenta moradores de rua. Hoje ele diz: antes eu achava que felicidade era ter mais. Hoje sei que é dar mais. Essas histórias mostram que servir não é sobre ter, é sobre ser. E quem serve sempre ganha mais do que dá. 7. Servir x esgotamento. Como não se cansar? Uma dúvida comum é: se eu servir demais, vou me esgotar? A resposta é: depende. Servir deve alimentar sua alma, não destruí-la. Se você está servindo por obrigação, com raiva ou só para agradar os outros, vai se cansar. Mas se está servindo com amor e no tempo certo, vai se sentir renovado. Dicas para servir sem se esgotar. Não faça tudo sozinho. Peça ajuda, delegue. Você não é super-herói. Descanse. Até Jesus tirava tempo para descansar. Servir não é sobre trabalhar sem parar. Escolha causas que combinam com você. Se você ama crianças, sirva crianças. Se gosta de cozinhar, use isso para ajudar. Não espere perfeição. Você vai errar e está tudo bem. O importante é o coração. Recarregue-se em Deus, ore, leia a Bíblia, busque forças nele. Sem isso, qualquer serviço vira fardo. O pastor Antônio Júnior sempre lembra: Deus não quer que você sirva até desmaiar. Ele quer que você sirva com alegria para que possa continuar servindo. 8. Servir mesmo quando ninguém vê. Às vezes a gente serve e ninguém nota. Aí vem a pergunta: vale a pena? A resposta é sim, porque Deus vê mesmo que ninguém mais saiba, Ele sabe e se alegra com seu coração. Você cresce. Servir em secreto nos torna pessoas melhores, mais humildes. O exemplo inspira. Mesmo que ninguém veja agora, sua atitude pode influenciar alguém no futuro. Exemplo: uma mulher limpava a igreja todas as sextas-feiras antes de ninguém chegar. Um dia, uma visita chegou mais cedo e viu. Ela ficou tão tocada que começou a ajudar também. Hoje, várias pessoas se voluntariaram para limpar a igreja. Tudo começou com um ato invisível. Jesus falou sobre isso em Mateus 6, 3, 4. Quando você der algo a alguém, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, para que a sua ajuda seja dada em secreto. E seu pai, que vê o que você faz em secreto, lhe recompensará. 9. Servir e ser servido. O equilíbrio. Às vezes a gente acha que servir é só dar, mas também precisamos deixar que nos sirva. Por quê? Porque todos precisamos de ajuda, ninguém é tão forte que não precise de ninguém. Porque assim damos oportunidade para outros servirem. Quando você recebe ajuda, está permitindo que alguém mais experimente a alegria de servir. Porque é humilde reconhecer suas limitações.
Aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Exemplo: um pastor sempre ajudava todo mundo, mas nunca pedia ajuda. Até que ficou doente e teve que aceitar que outros cuidassem dele. Depois ele disse: aprendi que servir também é saber receber. Foi uma das lições mais difíceis da minha vida. 10. Servir como estilo de vida. Servir não é um evento, é um hábito. Não é algo que a gente faz só no Natal ou quando está de bom humor. É uma escolha diária. Como tornar o servir um estilo de vida? Comece o dia perguntando: como posso abençoar alguém hoje? Esteja atento às necessidades ao seu redor. Muitas vezes, as oportunidades estão bem na nossa frente. Não espere o momento perfeito, o melhor momento para servir é agora. Inspire outros. Quando você serve com alegria, as pessoas ao seu redor também são motivadas a fazer o mesmo. O pastor Antônio Júnior costuma encerrar suas mensagens com este desafio: experimente servir por uma semana. Não por obrigação, mas por amor. E veja como sua vida vai mudar. Resumo final: a alegria de servir em 5 pontos. 1. Servir é amar em ação, não são grandes gestos, mas pequenos atos feitos com o coração. 2. Quem serve ganha, a alegria, a paz e o sentido de propósito são recompensas que o dinheiro não compra. 3. Comece onde você está, não espere condições perfeitas. Sua casa, seu trabalho, sua rua são bons lugares para começar. 4. Deus valoriza o coração, não o tamanho do serviço. Uma xícara de água dada com amor vale mais do que 1000 ações feitas sem amor. 5. Servir muda você e muda o mundo. Quando você serve, inspira outros a fazerem o mesmo, criando um efeito dominó de bondade. Convite final. Hoje, você pode dar o primeiro passo. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um telefonema para alguém que está sozinho, um gesto de gentileza com um estranho, ou até mesmo perdoar alguém que te magoou. Experimente. Como diz o pastor Antônio Júnior, a alegria de servir não é uma teoria, é uma experiência. E ela está ao alcance de todos que escolhem amar. Que tal começar agora? Olhe ao seu redor e pergunte: o que eu posso fazer hoje para servir? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. E a alegria que virá, certamente será maior do que você espera. Às vezes a gente acha que servir é só para quem tem tempo, dinheiro ou habilidades especiais. Mas não é assim. Servir é como uma semente, não importa o tamanho, só precisa ser plantada com cuidado para crescer. Pense em uma criança que divide seu lanche com um colega na escola. Ou em um vizinho que ajuda a carregar as compras de uma idosa. Esses pequenos atos já são serviço. Não é preciso esperar a oportunidade perfeita, ela está bem na sua frente no dia a dia. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que todos os dias passava por um mendigo e só dava moedas. Até que um dia, resolveu sentar ao lado dele e ouvir sua história. Descobriu que o homem já teve uma família, um trabalho, mas a vida o havia levado para aquele lugar. Aquele gesto simples, de parar, ouvir e reconhecer a dignidade do outro, mudou os dois. Quem serviu e quem foi servido. Isso mostra que servir não é só fazer algo por mas estar com. Às vezes, a maior ajuda é dar atenção, um abraço ou um sorriso sincero. Quantas pessoas hoje estão carentes de um gesto assim? E se você acha que não tem nada para oferecer, lembre-se, todo mundo tem algo. Pode ser um talento, cozinhar, consertar coisas, ensinar, um tempo, visitar, ouvir, acompanhar, ou até mesmo uma palavra de encorajamento. O importante é começar. Um exercício prático. Nos próximos 3 dias, faça uma coisa pequena para servir alguém. Pode ser elogiar um colega de trabalho pelo esforço dele, deixar alguém passar na frente na fila do supermercado, ligar para um parente que você não fala há tempo. Depois, perceba como você se sente. Geralmente a gente descobre que quem mais ganha é a gente mesmo. A alegria de servir é como um fogo que esquenta o coração. E quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. Como diz a Bíblia, há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Não é uma promessa vazia. É uma verdade que muitos já experimentaram. Inclusive você, se der essa chance. Então, que tal? Hoje pode ser o dia em que você escolhe ser parte da mudança. Não por obrigação, mas porque o amor, quando colocado em ação, transforma tudo. E o mundo precisa disso, de pessoas que sirvam não por interesse, mas por amor. Você está pronto para tentar? Quando a gente pensa em servir, às vezes vem aquele medo de não dar conta, ou de não ser suficiente. Mas a verdade é que não precisa ser nada grandioso para fazer a diferença. Pequenos gestos feitos com sinceridade já são sementes de algo muito maior. Imagine uma criança que sorri porque você deu atenção a ela no parque.
Ou um colega de trabalho que se sente menos sozinho porque você perguntou como ele estava. Essas coisas não custam nada, mas valem tudo. O segredo não está no tamanho da ação, mas no amor que a gente coloca nela. E tem mais, servir não é só fazer pelo outro, é também aprender com o outro. Quando a gente se abre para ajudar, acaba recebendo lições que nenhum livro ensina. Uma senhora idosa pode te mostrar a paciência que você não tinha. Um amigo em dificuldade pode te ensinar sobre gratidão. Até quem a gente acha que está ajudando, na verdade, nos ajuda a crescer. Claro, nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente se cansa, se frustra ou até se sente ignorado. Mas é aí que a coisa fica interessante. Porque servir de verdade não depende das circunstâncias, depende do coração. É como plantar uma árvore. Você não vê o fruto no dia seguinte, mas sabe que com tempo e cuidado, ela vai dar sombra e frutos para muitos. E se você ainda está em dúvida, faça um teste. Nos próximos dias, escolha uma pessoa por dia para fazer algo bom. Pode ser um elogio sincero, um favor sem esperar nada em troca, ou até só ouvir alguém sem julgar. No final da semana, pare e veja como você se sente. A chance é grande de você descobrir que, sem perceber, se tornou uma pessoa mais leve, mais feliz. Porque no fundo, servir é como respirar. Quando a gente solta o ar, que é como dar, a gente automaticamente recebe de volta, que é como ser abençoado. Não é magia, é lei da vida. E o melhor, todo mundo pode começar agora, do jeito que é, com o que tem. Então, que tal começar hoje? Não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. O mundo muda quando a gente muda. E a mudança começa quando a gente estende a mão. Quando a gente pensa em servir, às vezes acha que precisa fazer grandes coisas, como doar muito dinheiro ou viajar para lugares distantes. Mas a verdade é que as pequenas atitudes do dia a dia são as que mais transformam. Um sorriso para o vizinho, ajudar alguém a carregar as compras, ligar para um amigo que está sozinho, tudo isso já é servir. Pense em uma criança que divide seu lanche com um colega. Ela não faz isso esperando um prêmio, mas porque sente prazer em ver o outro feliz. É assim que Deus nos criou, para nos realizarmos quando fazemos o bem. Não é sobre ser herói, é sobre ser humano. E tem mais. Quando a gente serve, a gente aprende. Aprende a ver o mundo com outros olhos, a valorizar o que tem e a entender que por trás de cada pessoa, há uma história que a gente não conhece. Um simples gesto pode ser a luz que alguém precisava naquele dia. Talvez você esteja pensando, mas e se eu não tiver tempo? A resposta é simples. Comece com o que der. 5 minutos para ouvir, um recado de incentivo, uma oração por alguém. O importante não é a quantidade, é o coração por trás da ação. E se por acaso você errar? Sem problema. Servir não é sobre acertos, é sobre amor. Até um desculpe sincero ou um gesto mal feito, mas cheio de boa intenção, já é uma forma de servir. O pastor Antônio Júnior sempre diz que a alegria de servir não está no resultado, mas no ato de doar um pouco de si. É como acender uma vela, ela ilumina o ambiente, mas também se consome para brilhar. E no fim, o que fica é a luz, e a certeza de que valeu a pena. Então, hoje, olhe ao redor. Quem está perto de você que precisa de um gesto de bondade? Não espere o momento perfeito. O momento é agora. E lembre-se, você não está sozinho nessa. Cada pequena ação só inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Assim, sem perceber, você se torna parte de uma corrente do bem que não tem fim.